Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, amém? Amém, juventude? Amém. Glória seja dada ao nome do Senhor, louvado seja Deus. Que noite maravilhosa, né? Estarmos aqui na presença do Senhor, juntamente com essa juventude. Confesso que já tem bastante tempo que eu não falo para tantos jovens assim, né? E eu fico feliz de ver a igreja florida de tantos jovens. Ao mesmo tempo é uma resposta, né? Eu costumo brincar que o pastor da igreja sempre prega no último dia, e aí a gente fica mais no estreito. E de fato eu pregaria no último dia, né, varão? Mas, glória a Deus. E aí, né, aprova o Senhor eu ter a oportunidade nessa noite de sábado, então, com a amada igreja, no nome de Jesus. Queridos, eu quero nessa noite, não vou tomar muito tempo, os irmãos já me conhecem, sabem que eu não sou de falar muito. Eu quero nessa noite falar com vocês as características do remanescente. Então vamos abrir a palavra de Deus, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, que Deus continue abençoando a juventude manancial no nome de Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 1. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, verso 1. Quantos acharam, digam amém. Glória a Deus. Coloque na tela também para que o pessoal acompanhe conosco. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Certo dia, estando deitado no lugar costumado, o sacerdote Eli, cujos olhos já começavam a escurecer, a ponto de não poder ver. E tendo-se deitado também Samuel no templo do Senhor, em que estava a arca, antes que a lâmpada de Deus se apagasse, o Senhor chamou o menino: Samuel, Samuel. E este respondeu: eis-me aqui. E correu a Eli e disse: eis-me aqui, pois tu me chamaste. Mas ele disse: não te chamei, torna a deitar-te. E ele se foi e se deitou. E você diz amém por esta palavra? Toma o seu assento, me dê sua atenção. Bíblia aberta, texto na tela. Não vou tomar muito tempo, 30 minutos. Me escute por gentileza. Livro do profeta Samuel, o contexto histórico está abordando o período dos juízes. O período dos juízes era o período em que Deus era o próprio governador da nação. É um período que vai anteceder a monarquia. E existia lideranças regionais, lideranças tribais, de localidades. E todas as vezes que Deus, então, queria fazer justiça ou falar com o seu povo, chamando o povo ao arrependimento, Deus levantava lideranças locais e por meio dessas lideranças, ele então se manifestava ao seu povo e falava com o seu povo. O texto que nós lemos está dizendo para nós que era muito raro a palavra de Deus. As visões também não eram frequentes. Esta era a forma que naquele momento Deus estava se comunicando. Deus sempre teve o propósito de se comunicar com a humanidade. Tanto é que quando ele cria Adão e coloca Adão no jardim, a Bíblia diz que todos os dias, na viração do dia, o Senhor fazia questão de descer no jardim para dialogar com Adão, para conversar com Adão. Todos os dias, na viração do dia, Deus fazia isso, até que então
quando Adão desobedece ao Senhor, peca contra Deus, ele se esconde, percebendo o pecado que ele havia cometido. Deus não havia mudado a sua agenda, Deus não havia mudado seu compromisso, e como de costume, Deus fez questão de mais uma vez descer no jardim para conversar com Adão. E então, quando Deus percebe que Adão, na verdade Deus não percebeu, na verdade Deus já sabia o que havia acontecido, quando Deus olhou e que Adão não estava ali, e sabendo já o que havia acontecido, porque ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, ele vai clamar e vai chamar por Adão. Adão, aonde tu estás? Significa dizer, porque você não está no lugar marcado que nós combinamos? E a Bíblia diz então para nós que Adão vai dar a seguinte resposta: Senhor, eu ouvi a tua voz no meio do jardim, escutei a tua voz e me escondi porque eu estava nu. E aí os irmãos já conhecem o enredo, já conhecem a história. Mesmo Adão tendo pecado contra Deus, mesmo Adão tendo vacilado contra o Senhor, Deus fez questão de continuar falando com os seus filhos. Deus, mesmo após a queda, continuou falando com Adão. Deus falou com Noé, Deus falou com Abraão, Deus falou com Moisés. E engraçado que quando Deus fala com Moisés, ele vai manifestar o seu desejo de ficar no meio do povo de forma mais clara, poderosa e objetiva. Como? Ele fala: Moisés, vocês vão construir um tabernáculo, porque eu quero habitar no meio de vocês. Peça para que o povo traga oferta, e com estas ofertas de materiais nós vamos construir também este tabernáculo. Eu vou dar a planta para que vocês façam esta construção, porque eu quero habitar no meio de vocês. E quando Deus então institui a construção do tabernáculo, Deus vai levantar sacerdotes, e esses sacerdotes seriam aqueles que iriam levar a causa do povo até o Senhor. Toda causa que o povo tivesse, toda queixa ou toda questão que o povo tivesse, toda oração que o povo fizesse, toda oferta que o povo quisesse entregar pelo pecado cometido, um sacrifício, uma oferta ao Senhor, eles faziam isso por meio do sacerdote. Só que agora Deus também se comunica com o seu povo por meio dos seus santos profetas. E ele então, quando queria falar algo, ainda que ele não falasse de forma audível com toda a nação ou com todo o povo, ele levantava os seus santos profetas para falar com o seu povo e comunicar a sua vontade. E a Bíblia diz então que no livro dos Juízes, que é o contexto do livro do profeta Samuel, Juízes capítulo 21, verso 25, vai dizer que uma vez que não havia rei sobre a terra, o povo fazia aquilo que parecia ser reto aos seus olhos. E quando cada um, na verdade, faz o que quer, o negócio começa a ficar bagunçado. Eles começam a abandonar a lei, eles começam a abandonar os estatutos do Senhor, eles começam a abandonar os preceitos de Deus, e a atividade profética começa a entrar em extinção naquele período dos juízes. E quando então nós lemos o primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 3, versículo de número 1, está dizendo para nós que o jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. E naqueles dias, a palavra do Senhor era muito rara e as visões não eram frequentes. Perceba que o texto está dizendo para nós que Deus não está mais falando com o seu povo por meio dos santos profetas. Nesse contexto bíblico aqui, juventude, existia pelo menos dois tipos de profeta. Quantos tipos de profetas? Quantos tipos de profetas? O primeiro profeta, a primeira classe de profeta era chamada de profeta Nabi, ou profeta Nabi. O Espírito de Deus vinha sobre o profeta, e ele, tomado pelo Espírito de Deus, ele se levantava com voz profética e começava a declarar: assim diz o Senhor. E por meio da palavra ele começava a comunicar a mensagem que Deus havia lhe dado naquele momento. A segunda classe de profeta que existia era a classe dos profetas Roé, ou Roé. Era aqueles que Deus dava visão, Deus dava sonhos, Deus lhe dava revelações. O profeta às vezes estava sentado, Deus abria sua visão espiritual, e ele então enxergava o mundo espiritual.
espiritual. Então o texto que nós lemos está dizendo que Deus não estava nem falando por meio dos profetas Nabi e nem por meio dos profetas Joé, ou seja, a palavra era rara, as visões não eram frequentes. Deus não estava mais falando no meio do seu povo com tanta frequência como falava anteriormente. Por que Deus está fazendo isso? Deus está punindo o povo porque se afastou dele. Deus está castigando o povo porque se afastou da palavra. Deus está castigando o povo porque se afastou da presença. A Bíblia diz para nós que a casa de Eli, que era a liderança espiritual, religiosa daquela época, não estava dando o exemplo que era necessário a ser dado. A Bíblia diz que Eli já estava velho, já não estava mais conseguindo enxergar direito, e quando os seus filhos, por nome de Ofni e Finéias, que tinha a responsabilidade de dar continuidade ao ministério do sacerdote Eli, a Bíblia diz que esses moços, eles vão começar a desprezar a presença de Deus. Eles começam a pecar contra o Senhor. O primeiro pecado que eles cometem é que o fato de serem sacerdotes, eles se aproveitavam da sua autoridade, eles se aproveitavam do seu cargo, do seu poder, da sua liderança, para forçar as mulheres que serviam na porta do templo a se deitarem com eles dentro da casa de Deus. Esses meninos que eram sacerdotes do Senhor, homens que haviam sido escolhidos, separados para o serviço santo e sagrado, utilizando-se da força e da autoridade que eles possuíam. A Bíblia diz que eles pegavam as mulheres que serviam perante o templo e se deitavam com elas. Se não bastasse isso, a Bíblia diz também que quando um ofertante vinha trazer um sacrifício ao Senhor, o moço do sacerdote pegava o garfo e colocava o garfo dentro da caldeira, roubando a oferta que era de Deus. E quando o ofertante dizia: primeiro queime-se a parte de Deus, e o que sobrar fica para você, sacerdote, eles diziam: ou você me dá, ou eu vou tomar a força. Isso significa que eles estavam desprezando o culto e a oferta do Senhor. Eles estavam vivendo uma prática imoral, eles estavam vivendo a imoralidade sexual, e também estavam desprezando o culto, desprezando a lei, desprezando a palavra de Deus. Aí é por isso que o texto diz que a palavra já não é mais frequente, as visões já não acontecem mais de forma frequente, porque quem tinha a responsabilidade de viver uma vida santa, de viver uma vida digna, está desprezando a presença do Senhor. Já não faz mais questão de estar na casa de Deus. É a mesma coisa que estar no shopping, que estar no cinema. Estar na casa de Deus é a mesma coisa que estar sentado numa calçada. Estar na casa de Deus é a mesma coisa do que nada. Aqueles que tinham compromisso e a responsabilidade olhavam para as mulheres, desejavam elas, e a oferta, o culto que era para Deus, eles roubavam. Como é que Deus fala no meio do povo? Se eles estão desprezando a orientação da palavra e o culto ao Senhor. Eles estão cansados do culto. O culto para eles é um enfado. O culto para eles é mais uma programação que está se tornando cansativa. Só que a Bíblia diz para nós que no meio desta geração que estava desprezando a palavra e o culto a Deus, Deus viu um jovem remanescente. Levanta a tua mão que eu profetizo. No meio de uma geração perversa e corrompida, ainda existem os remanescentes da parte do Senhor. Ainda existem os remanescentes que não se contaminaram, que não se venderam, que não se corromperam e que continuam temendo a presença do Deus Todo-Poderoso. Se você é esse remanescente, levanta a sua mão e dê glória para Jesus nesta casa. Aleluia. Repita comigo: Deus é o Deus que quebra protocolos. Grave essa frase: Deus quebra protocolos.
quando Deus olhou para aquela geração, Deus viu um jovem remanescente. Alguns comentaristas e estudiosos dizem que Samuel tem 12 anos de idade aqui. E o ministério profético só pode ser iniciado a partir dos 30 anos. Até porque, na verdade, Samuel estava estudando para ser sacerdote, para dar seguimento, para dar continuidade ao ministério também do próprio Eli, porque ele servia Eli, ainda que ele não fosse descendente direto de Eli, ele estava ao serviço de Eli. Então Samuel estava se qualificando e estudando para ser sacerdote. Só que com 12 anos de idade, a Bíblia diz que antes que a lâmpada de Deus se apagasse, Deus olhou lá de cima e viu um coração de um remanescente e disse: eu vou quebrar o protocolo. Esse rapaz não vai ser apenas sacerdote, mas vai ser um profeta, pelo qual a minha palavra será comunicada ao meu povo. Ainda que o mundo diga está tudo perdido, não tem jeito, não tem esperança, Deus olhou para você essa noite e te disse: eis que eu coloco a minha palavra na tua boca, eis que eu coloco autoridade nos teus lábios, eis que eu coloco unção sobre a tua vida. Você vai ser aquele que vai comunicar a minha vontade no meio de uma geração perdida e corrompida, mas através de você eu vou resgatar muita gente. Diga comigo: Deus viu Samuel e resolveu falar com ele. E por que que Deus olhou para Samuel, viu em Samuel esta condição de se tornar uma referência profética para aquele tempo? São as características dos remanescentes. Primeiro, Deus viu em Samuel fidelidade. Porque o fato de Ofni e Finéias estarem fazendo tudo de errado, Samuel, que estava ali como aprendiz, poderia ser influenciado por eles. Mas não é o fato de Ofni e Finéias pecar que Samuel tem que pecar também. Não é o fato de Ofni e Finéias desprezar a Deus que Samuel tem que desprezar também. Não é o fato de todo mundo estar fazendo o que eu tenho que fazer também. Eu vou falar uma palavra que com certeza você já ouviu com frequência e ainda continua ouvindo, que talvez o seu pai e a sua mãe falam para você: você não é todo mundo. Ah, mas pai, mas mãe, fulano vai, mas você não vai. Mas fulano faz, mas você não faz. Mas fulano fala, mas você não fala. A palavra de Deus para você esta noite é: ande na contramão do mundo. Enquanto Ofni e Finéias estava pecando e desprezando, Samuel foi do lado contrário. Ainda tem uma geração que anda na contramão do mundo. Fidelidade. A primeira característica de um remanescente: fidelidade. Samuel estava vendo tudo aquilo acontecer, mas ele decidiu no seu coração: eu fui consagrado desde o ventre de mamãe, eu sei o que está sobre a minha vida, eu sei sobre o que está sobre a minha cabeça, e eu não vou me vender, eu não vou trocar, eu não vou fazer porque todo mundo faz, eu não vou ir porque todo mundo vai, eu não vou falar porque todo mundo fala, eu não vou se comportar porque todo mundo se comporta. Não, eu vou seguir na direção que Deus tem estabelecido para mim. Primeira coisa, fidelidade. Repita comigo: fidelidade. Essa é a primeira característica de um remanescente. Ele é fiel a Deus. Mesmo em meio às circunstâncias adversas, Samuel, ele foi fiel ao Senhor. Então, quando Deus olha dos altos céus e vê este moço não vendendo a sua vida, não corrompendo a sua juventude, não corrompendo a sua mocidade, antes que a lâmpada se apague. Lâmpada aqui era o candelabro que tinha a função de iluminar o tabernáculo, o templo. Ele era aceso no final do dia, e a sua chama deveria durar até o amanhecer. Quando a lâmpada estava para se apagar, o sacerdote tinha a função de aparar as pontas e tacar fogo mais uma vez.
Aí Deus está dizendo, a lâmpada está quase se apagando, mas antes que se apague, eu estou levantando um profeta no meio desta geração. Aleluia! Estão dizendo, acabou a luz, acabou o fogo, mas antes que acabe, Deus está levantando uma nova geração para incendiar. Deus está levantando um novo povo, uma geração de profeta que vai influenciar uma nação. É você que Deus está levantando nessa noite, é você que Deus pode contar, é você que Deus está te chamando, é você que Deus está escolhendo. Se você concorda com essa palavra, glorifique e diga para Deus, Senhor, pode contar comigo. Aleluia. Antes que a lâmpada se apague, antes que a lâmpada se apague, Deus viu fidelidade, então resolveu chamar um moço. A segunda característica desse remanescente: ouvidos atentos quando for chamado. Aqui você vai ver pelo texto bíblico que Samuel ainda não havia tido uma experiência sobrenatural com o Senhor. Mas quando ele escutou o seu nome, ele se prontificou imediatamente. A questão toda é que a gente quer falar, mas não quer ouvir o que Deus tem para a nossa vida. Quem tem filho pequeno, levanta a mão aí. Deixa eu ver. Cadê? Eu não sei se você está passando por essa experiência, mas quais são as primeiras palavras que a criança começa a dizer? É aquilo que ele ouve dentro de casa. Então, a criança, ela só aprende a falar porque primeiro ela aprende a ouvir. Então Deus está dizendo, Samuel, eu vou te levantar para falar. Só que antes, você precisa ter sensibilidade para ouvir. E quando Deus quer falar conosco, nem sempre Ele vai falar aquilo que eu e você queremos ouvir. Quer ver uma questão aqui? Quem é que já passou por essa experiência no culto? Uma mensagem está acontecendo, Deus está falando, aí vem aquele grito lá no fundo. Quem está comigo aí? Vamos lá. Fala, Deus. É por aí, Jeová. Quem já presenciou essa adoração espontânea? Geralmente, quem se comporta assim acha que a mensagem não é com ele, ou acha que a mensagem não é com ela. É por aí, Jeová. É desse jeito. Eu não estou criticando, você pode adorar dessa maneira sem problema algum. Só que você tem que entender que a mesma palavra que está cortando para cá, para cima, está cortando para você que está embaixo também. Se você está nesse culto, Deus está falando com você nesta noite. Então, se você quer falar, primeiro, aprenda a escutar. E Samuel escutou. Quando Samuel escuta, uma vez que ele não tinha uma experiência sobrenatural, ele vai e se apresenta imediatamente até Eli. Você ouviu falar comigo aqui, você escutou eu falando que Deus quebra protocolo, amém ou não amém? Fala comigo mais uma vez, Deus quebra protocolos, só não quebra princípios. Fala isso para esse crente, Deus pode até quebrar protocolos, mas princípios jamais. Porque quando Samuel escuta o seu nome sendo chamado, ele imediatamente se apresenta até Eli. Porque Eli era a autoridade espiritual que estava sobre a vida dele. Tu vai profetizar,
Tu vai pregar e vai ser uma bênção, você vai cantar que vai ser uma beleza, o céu vai se abrir, mas existe uma autoridade espiritual sobre a tua vida. Então não adianta você querer ser profeta, não adianta você querer pregar, não adianta você querer cantar e não ser obediente à autoridade espiritual que está sobre a sua vida. Ei, o ministério que Deus tem para a tua vida é ministério de serviço. Samuel seria levantado como profeta, mas ao mesmo tempo ele se colocou em prontidão, porque ele achou que era Eli que estava chamando ele. E a questão é que nós queremos às vezes profetizar, mas nós temos dificuldade em obedecer às lideranças que estão constituídas sobre a nossa vida. Nós achamos que Jesus, que é o nosso pastor, e de fato é, quem manda em mim é Deus, eu sei que de fato é. Só que Deus colocou uma liderança sobre a tua vida, juventude. Deus colocou uma liderança sobre a tua vida, igreja. Deus colocou uma liderança sobre a sua vida, meu irmão. Existe uma autoridade constituída. A segunda característica de um remanescente é ouvidos atentos para ouvir aquilo que Deus está determinando sobre a vida dele. Porque não tem como querer falar e não gostar de escutar e não gostar de ouvir. Eu sei que quando o seu pai te chama atenção, eu sei que quando a sua mãe te chama atenção, você não quer ouvir, você fala: para, mãe, de falar, eu já aprendi, mãe, não precisa mais dizer no meu coração, no meu ouvido, não. Mas é o melhor que você tem para escutar esta noite, ainda que seja uma repreensão. Deus sabe que isso é o melhor para você. E Samuel, ele ouviu. Agora tem uma questão aqui, já que estamos falando para a juventude. Quem aqui que gosta de fazer um favor? Quando o seu pai e a sua mãe falam assim: Mateus, vai lá na venda da esquina e traz para mim uma lata de óleo que eu acabei esquecendo. Aí o Mateus vai lá, ele vai lá e compra a lata de óleo. Só que quando ele chega em casa, a mãe dele fala assim: Mateus, eu esqueci também de pedir para você o alho. Vai lá, meu filho, e busca mais uma vez. Aí o Mateus vai lá e busca o alho. Só que quando ele chega em casa: Mateus, eu esqueci de pedir para você o extrato de tomate. Também você fica satisfeito? É o que está acontecendo aqui com o profeta Samuel. Deus chamou pela primeira vez. Pois não, Eli, meu senhor Eli, eis aqui teu servo, tu me chamaste. Qual foi a resposta? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Aí Samuel foi lá e deitou. Pela segunda vez Deus chama novamente. E Samuel vai mais uma vez e se apresenta perante Eli. Pois não, porque me chamaste? E o que ele fala para ele? Não te chamei, meu filho, torna a deitar-te. Pela terceira vez, Samuel. E Samuel vai até ali: pois não, Senhor, porque tu me chamaste. Aí o texto diz: e entendeu Eli que era o Senhor que estava chamando o jovem. Levanta a tua mão que eu profetizo. A tua disponibilidade em servir vai fazer com que todos reconheçam que é Deus que te chamou para essa grande obra. O fato de você ser obediente, o fato de você ser fiel, o fato de você honrar pai e mãe, o fato de você honrar sua liderança, vai fazer com que Deus confirme aquilo que Ele depositou. Pode estar até mandando você deitar, mas uma hora o homem vai ter que entender: é o Senhor que está chamando esse jovem, é o Senhor que está chamando esse jovem, é o Senhor que está chamando esse jovem. E entendeu Eli que era o Senhor que chamava o jovem. Aí olha o que ele vai falar para ele: Samuel, meu filho, eu não te chamei, mas faz o seguinte, você vai deitar, e se essa voz te chamar mais uma vez, você vai dizer assim, ó: fala, Senhor, porque o teu servo ouve.
Coloca na tela, por gentileza. 1 Samuel, capítulo 3, versículo de número 9 e o versículo de número 10. 1 Samuel 3, verso 9 e verso 10. Coloca na tela, diz assim: por isso Eli disse a Samuel: vai deitar-te, e se alguém te chamar, dirás: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi Samuel para o seu lugar e se deitou. Aí olha o 10, olha o 10. Então veio o Senhor, e ali esteve, e chamou, como das outras vezes. Esse Deus é tão perfeito, esse Deus é tão extraordinário, que da mesma forma como Ele chamou da primeira vez, da segunda vez, da terceira vez, Ele continua chamando do mesmo jeito. Samuel foi mandado pelo homem deitar 3 vezes, mas na quarta vez, a mesma graça e a mesma unção que Deus estava chamando Samuel, Deus chamou também pela quarta vez. Eu não sei quantas vezes você tem tentado, quantas vezes você tem se disponibilizado, mas a palavra é: o Senhor vai continuar chamando como chamou da primeira vez. O Senhor vai continuar te convocando como te convocou antes. O Senhor não abandona você, o Senhor não desiste de você. O chamado de Deus, a promessa de Deus permanece a mesma. O homem pode dizer que não, o tempo pode dizer que não, mas quando Deus chama, Ele continua chamando do mesmo jeito. Samuel! Samuel! Deus chamou como das outras vezes. E quando a Bíblia diz para nós que Ele foi chamado como das outras vezes, Ele diz: fala, porque o teu servo ouve. Pensa comigo. Quem aqui já teve uma experiência sobrenatural? Levanta a mão. Você que viveu algo sobrenatural, extraordinário. Qualquer experiência que Deus te deu. Deixa eu ver, levanta a sua mão. Amém. E às vezes, quando nós recebemos ou participamos de uma experiência sobrenatural, a tendência é a gente ficar maravilhado, porque Deus resolveu compartilhar aquilo com a gente. É ou não é verdade? Porque nós somos falhos, pecadores, pó, cinza, cheios de mazelas e fraquezas. Mas Deus resolveu falar conosco ou se revelar a nós. A primeira experiência que Samuel estava tendo. Pensa numa revelação extraordinária. Uma revelação poderosa. Uma revelação profunda. Deus falou com Samuel coisas terríveis. Só que a Bíblia diz para nós que quando ele recebe esta revelação, a Bíblia diz para nós que quando ele ouve tudo aquilo que Deus tinha para falar com ele, versículo 15 vai dizer para nós que Samuel fica deitado até pela manhã. Coloca na tela, por favor. E então abriu as portas da casa do Senhor. Repita comigo, terceira característica de um remanescente: coração humilde. Pergunta aí para o teu irmão: tu é humilde? A humildade não está na tua roupa. A humildade não está no teu dinheiro. Porque tem gente que pensa que o fato de alguém se vestir bem ou pagar um preço elevado em determinado bem, roupa ou qualquer tipo de situação, acha que a pessoa perdeu a humildade. Cara, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Cada um se veste da forma que quer e pode como pode. Da mesma forma também que se você anda com
uma sandália já arrebentada, com um prego lá segurando, isso também não aponta para humildade. Humildade é isso aqui. O camarada acabar de receber uma revelação profunda como essa, e no outro dia pela manhã, ele ir para a portaria, abrir a porta da casa de Deus, para que outros pudessem entrar para sacrificar o Senhor. A terceira característica de um remanescente é que ele não deixa o seu dom, o seu talento subir a cabeça. Ele não fica soberbo com a unção que é derramada sobre a cabeça dele. Ele não fica soberbo com o chamado do Senhor. E ele vai aproveitar para trazer outras pessoas para dentro da casa de Deus. O fato dele cantar bem, de pregar bem, de ser usado, não vai afastar dele a humildade de servir o próximo. Deus te chamou para servir o próximo. Você canta para servir o próximo, você prega para servir o próximo, você ministra para servir o próximo. Não deixe que a unção, os dons e os talentos de Deus suba a cabeça. Vai para a porta do templo e abra e traga pessoas para adorar ao Senhor juntamente com você. Imagine Samuel cheio de autoridade, unção e poder. Dia seguinte tem culto. Tu acha que Samuel está pensando, agora eu vou ser o profeta da vez? Não. Samuel está lá na porta. Vem cá, meu ator, vem cá. Olha lá, vai lá embaixo lá. Desce lá. Aí, varão, vai subir para cá, mas vira para cá. Samuel havia tido uma noite poderosa. Irmão, pensa numa revelação. Pensa num culto power, mega, fire, fogo puro, unção, poder. Só que quando Samuel acabou de ter a revelação, coisa profunda, ele entendeu. O serviço continua. Está vindo um crente aí para o culto, para sacrificar o Senhor. A paz do Senhor, meu irmão. Seja muito bem-vindo. Que Deus te dê um culto abençoado. Sacrifique ao Senhor, que as suas orações sejam atendidas. E vem o próximo crente, está Samuel na porta do templo. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te dê um culto abençoado. E lá vem o próximo crente. A paz do Senhor, meu irmão. Que Deus te dê um culto abençoado. O fato de Deus derramar a unção sobre a minha cabeça não vai me afastar do meu próximo. A unção que Deus derrama sobre a minha vida é para atrair o meu irmão para a presença de Deus. Recebe essa palavra. Deus está colocando uma unção sobre a tua vida, para que outras pessoas sejam impactadas também. Aleluia! Não é minha vez ainda, não é a sua vez. Mas enquanto não chega a sua vez, continua servindo. Que horas que eu vou queimar o incenso? Samuel, calma, meu filho, tem uma criança ainda. Eu só te chamei, mas a maturidade e o preparo é com o tempo. Então, juventude, os remanescentes de Deus são aqueles que Deus vai usar para fazer a diferença. Primeiro, que você tem que entender é que Deus quer ver a sua fidelidade. Segundo, Deus quer saber se seus ouvidos estão atentos. Terceiro, Ele quer saber se você permanecerá com o coração humilde. Quando você recebe uma bronca, quando alguém chama a tua atenção, Ele quer saber se seu coração vai permanecer humilde. Quando alguém te questiona, Ele quer saber se seu coração vai permanecer humilde. Quarta e última característica do remanescente. Vou fazer uma pergunta aqui. Quem aqui almeja, tem um desejo ministerial? Levanta a sua mão. Já levantou um pessoal lá atrás. Eu quero ser um pastor, eu quero ser um pregador. Levanta a mão. Cadê? Levanta a sua mão, deixa eu ver. Rapaz.
umas 10 cabeças. Ninguém quer mais não? Quer ser pastor não? Hein? Você, jovem, quer? Não? É, pastor? Ninguém? Quem quer pregar? Levanta a mão aí. Quem quer ser uma pregadora, uma missionária? Ministerialmente falando. Amém? Vamos lá. Saindo da esfera ministerial. Quem aqui quer ser grande profissionalmente? Levanta a mão aí. Olha lá. Meu Deus. Quem aqui quer ser empresário? Quem aqui quer multiplicar o salário? Quem aqui quer casa com piscina? Quem quer um carro melhor? Quem quer ser aprovado no concurso público? Tudo isso é a ideia de crescimento. Só que coloca na tela 1 Samuel 3, verso 19. Vamos ler comigo? 1, 2, 3. E crescia, e o Senhor... Opa, segura aqui. Samuel crescia, mas o crescimento de Samuel não afastou ele do Senhor e não afastou o Senhor dele. Eu profetizo que você vai crescer na medida que você está sonhando. Eu profetizo que você vai alcançar todos os seus sonhos, projetos e objetivos. Só que crescer sem estar perto de Deus não adianta de nada. Crescer e estar longe do Senhor não adianta de nada. Multiplicar o salário e se afastar do Senhor não adianta de nada. Conquistar o emprego dos sonhos e se afastar do Senhor não adianta de nada. A Bíblia diz que Samuel crescia e o Senhor era com ele. Repita comigo, quarta característica do remanescente: piedade e santidade. Diga para o teu irmão, é possível crescer e continuar sendo crente de verdade. Se coloca de pé comigo. Pegue na mão desse irmão aí. Diga comigo, é possível crescer e continuar sendo crente de verdade. Deixa de estar na tela. Ó, um monte de gente aqui diz que quer passar no concurso, amém? Que quer dobrar salário, multiplicar salário, casa com piscina, carro. Samuel crescia, o Senhor era com ele, e pelo fato do Senhor ser com ele, nenhuma de suas palavras deixou cair em terra. Quer que se concretize o teu projeto, o teu sonho? Continua com Jesus. Quer ver se realizar os teus desejos no Senhor? Continua com Jesus. Eu vou orar. O texto vai continuar dizendo o seguinte: e crescia Samuel, o Senhor era com ele, e nenhuma de suas palavras o Senhor deixou cair. Aí eu disse que a quarta característica de um remanescente é piedade e santidade, porque o texto diz no versículo 20: e desde Dan, norte, até Berseba, sul, Samuel foi conhecido e confirmado como profeta. Quando Samuel passava em Dan, o povo olhava e dizia: é profeta. Pelo caminho chegava em Berseba, o povo dizia: é profeta. Ele não era profeta apenas em Dan, ele era profeta em Dan e em Berseba. Repita comigo, ele era profeta em Dan, em Berseba também. Agora mais forte, ele era profeta na igreja e em casa também. Ele era profeta na igreja, na faculdade também. Ele era profeta na igreja e no trabalho também.
A quarta característica de um remanescente é que ele vive uma vida de piedade e santidade. E eu quero orar com você aqui esta noite. Fechei a Bíblia. Deus está levantando os seus remanescentes nesta noite. Em meio a uma geração corrompida pelo pecado, em meio a uma geração que tem amado mais os prazeres do mundo, em meio a uma geração que tem se preocupado mais com as coisas desta terra, Deus está levantando uma geração de remanescentes que não se corrompe, que é fiel, que está com seus ouvidos atentos, que tem um coração humilde e que vive uma vida de piedade e santidade ao Senhor. Eu profetizo que você vai crescer. Eu profetizo que você vai multiplicar. Eu profetizo que você vai alcançar sonhos, objetivos. Eu profetizo no nome de Jesus que tudo aquilo que você tem pedido ao Senhor, estando em conformidade com a palavra, se concretizará. Mas Deus só vai de fato realizar isso se você permanecer com Ele. E eu gostaria de orar então agora, nesse momento, para que a graça de Deus, o Espírito de Deus te sustente aqui. Eu gostaria também de orar por batismo no Espírito Santo. É Deus quem faz, é Deus quem realiza. E eu vou orar nesta noite no nome de Jesus. Eu vou até fazer, eu pedi para os irmãos derem a mão ao outro, mas eu vou até fazer isso aqui. Só quem quer, quem não tem medo e não tem vergonha. Pastor, eu quero ser ativado, eu quero, ser batizado com o Espírito Santo. Pastor, eu quero, de fato, tomar posse das promessas espirituais sobre a minha vida, o ministério. Quero ser um profeta, quero ser um pregador. Você vai sair do seu lugar, nós vamos orar aqui nessa noite, no nome de Jesus. Pastor, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. Não há nenhum demérito nisso. Talvez você ainda não passou por essa experiência, mas quer passar. Deus pode fazer isso aqui. Eu quero fazer uma oração específica aqui nesse lugar. Você que quer ser ativado ministerialmente, você que sabe que tem uma promessa de Deus, você que tem um chamado, Senhor, de profeta, de pregador, não sei qual é o chamado sobre a tua vida, você sabe, saia do seu lugar nessa noite no nome de Jesus. Pode abrir aqui os corredores. Pode abrir os corredores. Cadê o primeiro que quer ser aqui, receber essa oração? Nós vamos orar e impor as mãos. Não tenha medo, não tenha vergonha. No nome de Jesus, venha, 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 venha. Glória a Deus. O pessoal vai preparar uma canção. Isso, prepara uma canção aí. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, 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 aleluia. Deus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ele não muda, Ele não muda, Ele não muda. Pastor, tem receita de bolo? Não, não tem receita de bolo. Ele só quer ver o teu coração quebrantado. Ele só quer ver o teu coração contrito aqui esta noite. Então esquece quem está ao seu lado. Esquece quem está ao seu lado. Esquece, esquece. Você agora vai começar a pensar no céu. Você agora vai começar a pensar nas coisas de Deus. Você vai começar a pensar agora nas coisas espirituais. Você fala, Senhor, eu estou me disponibilizando aqui esta noite. Senhor, eu sou como um Samuel que está andando na contramão do mundo. Como um Samuel que mesmo vendo um monte de gente fazendo o que não é para fazer, eu não te troco. Eu me coloco à disposição, Senhor. Nós vamos orar. Eu queria pedir ajuda aqui aos homens de Deus, as mulheres de Deus desta casa, os obreiros, ministros, que pudessem impor as mãos aqui. Vamos orar com fogo, com poder e com unção nessa noite. A tua presença que faltava em mim, minha vida foi transformada. Nós vamos orar. Eu não te troco por nada. Não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, e hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava,
tua presença que faltava em mim. Minha vida foi transformada. Você que ficou, se puder dar a mão a esse irmão que está ao seu lado. Minha vida foi transformada. Ou se você quiser também orar por alguém, porque você é um profeta de Deus, pode orar. Você que ficou, você que não veio e quer ministrar sobre a vida de alguém, você vai fazer isso agora no nome de Jesus. Deixa o céu. E você que está aqui à frente, comece a falar com Deus agora. Vai, comece a orar. Comece a se derramar na presença do Senhor. Deixa o céu. Isso, comece a declarar o que está dentro do teu coração para Ele. Ele sabe, é óbvio. Ele sabe, Ele é onisciente, onipotente, onipotente. Ele sonda tudo. Mas Ele quer ouvir você falando, Ele quer ouvir você desejando, Ele quer ouvir você declarando com seus próprios lábios. Comece a declarar: Senhor, Espírito Santo de Deus, me queima essa noite, me queima, me queima, me queima. Deixa o céu descer e deixa o céu descer. Espírito Santo, acende essa chama. E teu é o reino, teu é o poder e tua. Em nome de Jesus, comece a clamar, igreja, comece a clamar. Para sempre, amém. No nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, reino teu, Tu és o mesmo. E tua é a glória. Tu não mudou, meu Pai. Deixa o céu descer. O mesmo Espírito que batizou em Atos 2. E deixa o céu descer. O mesmo Espírito que batizou em Atos 10. E deixa o céu. O mesmo Espírito que batizou em Atos 19. E deixa o céu. O mesmo Espírito que batizou em toda a história da igreja está sobre nós aqui neste lugar. Espírito Santo, nós clamamos e pedimos no nome de Jesus. Batiza com teu Espírito Santo e com fogo. Onde houver um coração quebrantado, contrito, sincero, derramado na tua presença, visita ele esta hora, meu Deus. Batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus, batiza Jesus. Batiza, 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 Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Acende a chama no meio desta juventude, acende o fogo no meio desses jovens, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Fogo de Deus queima, fogo de Deus queima. Fogo de Deus queima nesse lugar. Fogo de Deus queima nesse lugar. Fogo de Deus, por gentileza, ajuda aqui na oração. Cadê os obreiros, os missionários? Vem cá no nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Isso. Mete a mão, coloca a mão, evangelista, vem. Oh glória, oh glória, oh glória. Fogo de Deus. Fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, fogo de Deus, em nome de Jesus. Senhor, os profetas que o Senhor vai levantar aqui, nesta noite, no nome poderoso do teu Filho amado Jesus Cristo, que venha haver ativação ministerial aqui. No céu vai aparecer. Que dons, talentos venham ser derramados sobre os teus filhos nessa hora. Nós liberamos sobre os teus filhos a unção do Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, batiza, Senhor, com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Com o Espírito Santo e com fogo. Deus já está fazendo no primeiro aqui. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
vez. Queremos ver e o céu descer, e a terra clamar. A terra chama, chama, chama. E mais uma vez, e queremos ver. Abre a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória. Deus já está começando a fazer esta noite. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Tem fogo aí também. Tem fogo aí também. Tem fogo aí também. Aleluia. Tem fogo aí também. O Deus que batizou no passado continua batizando nos dias de hoje. Abre a boca para dar glória. Abre a boca para dar glória. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Aleluia. Oh, um varão se apresentou diante do Cássio aqui agora. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Aleluia. O que a história nunca viu, vem cumprir. Pastor Jefferson, coloca a mão sobre a vida dele aqui, cabeça dele. O que nenhum homem fez, vem fazer. Aleluia. O que a história nunca viu, vem cumprir. Cássio, enquanto você recebe essa oração, Deus manda te dizer que o varão se apresenta diante de você e abre as escrituras e começa a te instruir e a palestrar. Ele derrama sobre a tua vida o ministério de evangelista, meu filho. Seja tu instruído na unção e na ciência do Espírito Santo aqui. O fogo de Deus vai queimar o teu coração esta noite. Toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse, toma posse. Deus pegou mais um aqui. Aleluia, 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 aleluia. Tem fogo de Deus aqui. Tem fogo de Deus aqui. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluias. Eu quero encerrar. Eu quero encerrar. É noite de ativação profética aqui. Deus continua batizando com o Espírito Santo e com fogo. Ai, meu Deus do céu. Oh, aleluia. Se prepare para escutar Deus gritando o teu nome. Se prepare para ouvir Deus gritando o teu nome. Se prepare para ouvir Deus te chamando pelo nome. O chamado do Senhor é inconfundível. O chamado do Senhor é inconfundível. E eu vou encerrar no nome de Jesus. Nessa mesma graça. Aleluia. Nessa mesma graça. Eu vou encerrar. Eu vou encerrar, mas eu só vou fazer aquilo agora que o Espírito Santo de Deus está ministrando para eu fazer aqui. Amém? Você que está aí atrás, continua de mão dada no nome de Jesus. Glória a Deus. Você que sai atrás, continua de mão dada. Vocês que estão aqui na frente, as mulheres com as mulheres que estão aqui na frente, os varões com os varões aqui. Os varões vêm para o meu lado esquerdo,
As jovens que porventura estiverem aqui, ficam aqui do meu lado direito, juntamente com a pastora Gleice. Isso. É algo profético que Deus está liberando aqui nessa noite. Essas jovens que vieram aqui à frente, vem para cá, por gentileza, vem para esse canto aqui. Isso. Isso. As mulheres aqui desse canto e os varões ali. Vocês vão fazer um círculo aqui entre vocês aqui, virando-se um para o outro. Isso, os varões aqui. A mesma coisa as mulheres aqui também desse lado, no nome de Jesus. Vocês estão sendo ativados profeticamente aqui. Vocês vão dar as mãos. E vocês vão começar a colocar em prática o que Deus está derramando aqui sobre a vida de vocês. Vocês vão começar a declarar palavras proféticas e espirituais sobre a vida um dos outros aqui. A Bíblia diz que nenhuma das palavras que Samuel proclamou, o Senhor deixou cair por terra. Nenhuma. Porque Samuel andava com Deus e Deus andava com Samuel. Pastor, por que você está fazendo isso? Porque Deus manda dizer que esse é o tamanho da responsabilidade. O profeta é aquele que fala aquilo que Deus está sentindo de falar. O profeta é aquele que profetiza. Por que quando Elias profetiza que não vai haver chuva, não há chuva? Porque primeiro, Elias, num tempo de oração, de intimidade com Deus, ele sentiu o que era para falar da parte de Deus, e ele começa a declarar. E é o que vocês vão começar a fazer aqui agora. Vocês vão começar a declarar isso. Ao mesmo tempo, comecem a declarar. Ao mesmo tempo, comece a orar. Ao mesmo tempo, comece a profetizar no nome de Jesus. A mesma coisa as meninas aqui, as mulheres aqui. Ao mesmo tempo, comece a declarar, comece a profetizar. Porque Deus está mandando dizer que a responsabilidade de carregar a unção dele é essa. Vocês vão falar aquilo que Deus colocar nos vossos lábios para falar. Comece a profetizar, comece a declarar. E na medida que Deus for te dando autoridade, e na medida que Deus for te enchendo, você pode colocar a mão nele também. Você pode impor as mãos. Você pode chamar para o teu lado e profetizar sobre a vida dele. Profetizar no individual. Mas aqui no círculo, vai. Aleluia. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. E a terra clama, e a terra chama, e mais uma vez queremos ver e o céu descer. Profetiza aí. Dê um abraço bem forte nesses jovens. Aleluia. Liga aí, igreja, liga aí. Que seja hoje, que seja agora e vem. Deus está ativando crentes aqui. Que seja hoje, aleluia. Que seja agora e vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora e vem derrama o teu espírito. Que seja hoje, que seja agora e vem derrama. Que seja hoje, que seja agora e vem derrama o teu espírito. Seja hoje, que seja agora e vem derrama.
fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, vem fazer o que nem o homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos. Oh, aleluia.